Otávio Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando os vídeos, deixando os likes de vocês. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos, ao pessoal que tem deixado os comentários. Muito obrigado a galera toda aí que tem participado. Esse é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia e as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Hoje a gente está aqui exatamente para falar um pouco da diáspora. A gente tem muitas obras, né, que falam da travessia e das contribuições que as populações africanas legaram na diáspora. Nesta última diáspora, é sempre bom a gente ressaltar que as diásporas africanas foram várias. As diásporas africanas começam na mais remota antiguidade. As diásporas africanas começam quando o Homo erectus deixa o continente africano e começa a povoar a Ásia. E é seguido pelo Homo sapiens neanderthalensis que é seguido, por sua vez, pelo Homo sapiens sapiens, que são pessoas anatomicamente exatamente como eu e você. Dito isso, a última diáspora, que é a diáspora da Maafa, a diáspora do século XVI, XVII, XVIII, a diáspora da dor, das correntes. Quando a gente fala em Maafa, a gente está evocando um conceito que a grande Marimba Ani trouxe da língua Swahili, né? Porque a palavra Maafa significa o grande holocausto, o grande desastre que o nosso povo africano sofreu e sofre ainda no Ocidente. O que acontece é que muita gente, muitas das vezes, pesquisadoras e pesquisadores, muitas vezes que não são negros e que não são negras, às vezes tentam suavizar, né, de alguma forma, as dores que as populações africanas aqui da diáspora sofreram, exatamente por conta dessa vinda para cá, uma vinda forçada, uma vinda na base da corrente, na base do chicote, na base da dor, na base da desterritorialização que o nosso povo sofreu durante 400 anos de escravidão. E aí, exatamente em cima disso, é preciso a gente levantar algumas questões fundamentais. O africano foi o único povo da história, o único, que foi removido do seu lugar original, forçosamente, foi sequestrado e foi obrigado a estar presente num outro território que ele não conhecia. No caso, no século XVI, XVII, XVIII, os africanos não conheciam esse território. Os africanos que vieram para cá escravizados não conheciam, né? Um território que já estava sob domínio político-econômico ilegal do ponto de vista das leis, né, dos sequestradores, um ambiente hostil, porque os africanos desconheciam os lugares para onde poderiam fugir. Não por acaso se construíram os quilombos em lugares bem remotos, bem distantes dos centros mais movimentados que estavam sendo construídos aqui, para que essas populações pudessem sobreviver, né, e recriar as suas representações antropológicas nesses espaços que a história registrou como quilombo. E a palavra quilombo significa acampamento de guerreiros e guerreiras, né? Quilombo com K. Mas o que é importante salientar é que, apesar dessa dor, desta maafa da dor, dessa diáspora da dor, nosso povo, apesar de todos os grilhões, todas as correntes, as chibatas, as dores que são registradas nesta obra aqui, por exemplo, Jacobinos Negros, né? Apesar de todas as agruras que o nosso povo enfrentou neste território chamado diáspora, né? Ou seja, no território chamado hoje, território chamado diáspora não, perdão, diáspora foi um movimento, território chamado América. Apesar disso, o nosso povo desenvolveu uma série de contribuições que se solidificaram muito fortemente, se enraizaram na cultura das populações, independente de serem africanas ou não, deste território chamado Américas, né? Isso demonstra, família, a força cultural do povo preto. Isso demonstra a força antropológica, a força política dos africanos. Por quê? Porque apesar de todas essas agruras, todas essas dificuldades, ainda assim, nós conseguimos reconstruir aqui o funk, por exemplo, né? Nós construímos
conseguimos construir, melhor dizendo, o funk. O funk que foi documentado muito bem, por sinal, nesta obra aqui, né, 1976, Movimento Black Rio, onde nós trouxemos e construímos, né, um som invocando os nossos ancestrais, com utilização de sax, de guitarra, de baixo, bateria, teclado, né, e com danças fundamentalmente que remontam aos movimentos corporais que africanos faziam, movimentos que inclusive estão na capoeira, por exemplo, né, onde nós conseguimos reconstruir a vivência dos nossos ancestrais, guardadas as devidas diferenças. É óbvio que não fomos nós que construímos essas cidades aqui. Nós construímos as cidades no continente africano. Essas cidades, a partir da Maafa, dessa Maafa, né, que é a diáspora última, foi construída e muito, logicamente, com base na visão do europeu. Logicamente, vocês podem ver, para quem mora aqui no Rio de Janeiro, pode ver ali, a Avenida Central ali, é a Champs-Élysées brasileira, carioca pelo menos, né? Então, a arquitetura da cidade do Rio de Janeiro, boa parte dela é francesa, ali da cidade dali. Por isso que eu estou falando isso, né? Que esse país ele foi construído, né, sob a batuta política dos brancos racistas que escravizaram o povo africano, mas teve muita contribuição de africanos exatamente na construção de prédios, né, de lugares neste território, embora nós não estivéssemos, e como não estamos até hoje, no poder de fato. Ainda assim, as contribuições culturais que nosso povo legou, como o samba, as religiões africanas, que são africanas, candomblé e umbanda, né, aqui na diáspora, como o jazz, o blues, o rhythm and blues, o reggae, o tango, né, são contribuições fundamentais que são muitas das vezes analisadas aqui, né, nessa obra como Os Yorubá do Novo Mundo, da autora Stefania Capone, que mostra que nos Estados Unidos ainda há lá, curiosamente, há lá uma ilha de candomblé. E aí, além disso, africanos que falam árabe, que falavam árabe, os tais sudaneses, entre aspas, e aqui rapidamente uma parte, por que esses africanos que falavam árabe foram chamados de sudaneses? Porque séculos antes do tráfico atlântico de escravizados, os árabes denominaram o norte do continente africano de Bilad al-Sudã, terra dos negros. Portanto, sudaneses não são necessariamente os africanos de onde é hoje o Sudão, não. São os africanos da costa oeste que falavam árabe, os islamizados, os yorubás, os nagôs, os hausas, etc. Né? Muitos vieram para cá falando árabe. Foram esses que fizeram esta rebelião, né, de escravizados aqui no Brasil, que foi a revolta dos Malês, muito bem documentada nessa obra aqui do grande João José Reis. Né? Significa dizer que no campo religioso também teve influência do Islã africano, chamado Islã negro, aqui na diáspora, apesar da Maafa. Vocês estão entendendo o que a gente está tentando trazer aqui, família? A gente está tentando trazer que, apesar do Atlântico Negro, né, como muito bem trabalhado aqui pelo Paul Gilroy, ter sido esse Atlântico da dor, ele foi o Atlântico da produção cultural que nosso povo pôde e conseguiu fazer aqui, apesar de todos os pesares, 400 anos de escravidão. E ainda assim, nosso povo produziu uma série de contribuições culturais que ainda hoje as populações desse território, independente de serem negros ou não, se utilizam dessas contribuições culturais. Então, é importante a gente trazer isso. Por quê? Porque quarta-feira, né, aliás, quinta-feira, foi o Dia Mundial do Rock. O rock, como eu falei no último vídeo, também é uma contribuição africana na diáspora. Então, o nosso povo é um povo espetacular, um povo fantástico. Um povo que sobreviveu durante 400 anos e continua sobrevivendo
né? Apesar dos pesares, apesar de toda a sorte de tentativa de apagamento das nossas contribuições, dessas contribuições que eu acabei de citar agora aqui, né? No campo da culinária, no campo da música, né? Então, da cultura de uma forma geral, na culinária, música, tudo envolvido com a cultura, da religião, está tudo envolvido no campo cultural, né? Apesar de tudo isso, nosso povo sofre tentativa de apagamento dessas contribuições que nosso povo deixou, legou, construiu aqui, sem ajuda de ninguém, diga-se de passagem. E ninguém venha me dizer que isso é papo de essencialista, porque não é papo de essencialista, não. É papo de história. É papo de história. Porque ninguém nega que a Oktoberfest é uma festa alemã, certo? Então, se a Oktoberfest é reivindicada como uma festa alemã, e ela é verdadeiramente, lógico que é, as cores estão todas lá, né? As roupas a caráter que os participantes da Oktoberfest utilizam, que são roupas de onde? Da Alemanha, não é isso? Então, essas contribuições africanas que eu estou dizendo aqui são africanas, da diáspora. Mas são africanas da diáspora, até porque o nosso povo foi o primeiro a chegar aqui, que é o povo da Luzia, diga-se de passagem. E essa última diáspora é a diáspora da Maafa, né? E apesar de todas as dores, de novo, né, registrada aqui nessas obras de referência, de toda sorte de sofrimento registrado nessas obras de referência, né? O nosso povo, ele conseguiu, ele teve força política, espiritual, material para reproduzir aqui, né, uma série dessas contribuições, família. É por isso que nós temos que estudar a nossa história a partir da perspectiva do pan-africanismo. Hotep, África no Centro.